esse músculo da eficiência faz com que as empresas consigam dobrar a receita uma vez por ano só de fazer essas melhorias, sem aumentar time de vendas, sem aumentar investimento em marketing. Cara, esse músculo é Sales Enablement? Esse músculo é Go-to-Market Operations, né? Porque aí é você conseguir ter todas as ferramentas, os parâmetros do processo dentro do CRM. Ferramenta também. Exatamente, ter todos os playbooks integrados entre si, né? Então, o playbook de ABM conversa com o playbook de pré-vendas, eles são uma coisa só, né? Não existe uma operação separada, né? Eles são uma coisa só. O playbook de como a venda acontece, para como o CS vai entregar o sucesso, eles também são uma coisa só. Então, essa integração dos playbooks, essa parametrização dos processos do CRM, a extração das métricas padronizadas e a melhoria contínua em cima dessas métricas é uma questão que essas empresas conseguiram desenvolver, elas têm isso superado para passar desse threshold de 50 milhões, né? Olá a todos, estamos aqui para mais um Boi Talks, hoje com um convidado aqui que para mim é especial, né? Eu já consumi muito conteúdo dele, aprendo muito com os conteúdos dele, conteúdos bem baseados em dados, métricas, pesquisas, estudos, né? E esse convidado é o Giovanni Salvador, da Scient. Então, bem-vindo, Giovanni. Obrigado. Conta um pouquinho aí sobre você e sobre a Scient. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu também estou acompanhando os conteúdos de vocês, da Bowie, né? Os podcasts que vocês têm postados, os cortes, né? Então, eu conheci vocês por conta dos cortes do podcast. E, bom, sobre mim, sobre a Scient, rapidamente, eu sou Giovanni, eu sou professor da Link School of Business, onde lá eu sou responsável por todas as trilhas de marketing, venda, CS, growth, etc. Então, eu tenho uma parte acadêmica. Também tenho a Scient, sou fundador da Scient, e na Scient a gente é um think tank que ajuda a repensar a forma como as empresas B2B Enterprise pensam go-to-market, né? E a gente também implementa projetos em estruturas de go-to-market que faturam mais de 50 milhões de reais do ponto de vista do que a gente chama de go-to-market management, né? Que é uma alusão a product management. A gente acredita que a lógica é a mesma, só que para go-to-market, né? Então, você tem que otimizar uma determinada métrica. Para isso, você tem um roadmap de coisas, e essas coisas são features, como se fossem features, só que são features das áreas de receita. Então, um playbook, um handbook, um dashboard de CRM, uma implementação de software, coisas nesse sentido. E é isso, e antes de fazer o que eu faço, para não dizer que eu sou um consultor de formação, eu fundei uma empresa, levantei 20 milhões de reais, levei ela do zero aos 30 milhões de ARR, implementando um time de marketing B2B, vendas enterprise e account management e CS. Então, basicamente, é isso. Legal, cara. Antes da gente entrar nesse conteúdo aí que eu tô louco pra gente começar, e acredito que quem tá ouvindo também, conta um parênteses aqui, uma história sua de vida, talvez até mais de cunho pessoal, mas que, como a gente sabe, de alguma forma impactou. Você entrou no mundo do fisiculturismo, como que foi isso e como você linka isso hoje com a sua vida profissional? Cara, essa história foi assim, né? Primeiro, você que tá me olhando aí, tá vendo que eu não estou aparentando ser um fisiculturista, eu tô lesionado há 6 meses, então me dá uma disclaimer. Um disclaimer aqui, né? Mas, cara, o que aconteceu foi o seguinte: em um determinado ponto da minha vida ali, eu entendi que eu queria parar de fumar. E eu sempre gostei do quanto que o esporte era um regulador da minha vida, né? O esporte sempre funcionou para mim como um bumbo que marcava uma série de coisas na minha vida, a forma como eu como, a forma como eu durmo, a forma como, eu tenho que exercer a disciplina diariamente. Você sabe disso, você claramente treina, então é uma questão que você deve entender, assim como eu, do quanto que isso é importante para regular a nossa vida, né? E aí, quando eu tomei essa decisão, para mim o caminho mais fácil foi o seguinte: eu sei que do ponto de vista de como o nosso cérebro funciona, não dá para simplesmente você tirar uma coisa sem o seu cérebro querer compensar. Então eu sabia que ia ter um movimento de compensação, e para isso eu decidi entrar no campeonato de fisiculturismo natural e fazer com que todo esse processo de ter que treinar como um atleta, ter que comer como um atleta, ter que dormir como um atleta, fosse para onde eu ia direcionar minha energia. E isso, cara, me ensinou muitas coisas, e acima de tudo, uma das grandes motivações que eu tive nesse processo de ir por esse caminho foi de exercer força mental e exercer disciplina e chegar à conclusão de que a gente acaba de uma forma muito pouco consciente
virando escravo das relações químicas do nosso dia a dia, né? Então, a questão do celular, a gente está o tempo inteiro scrollando, a questão de como o açúcar afeta a nossa vida, a questão de como a nicotina, o vape, essas coisas todas, né? Que estavam muito presentes na minha vida, o álcool, né? A comida, de um modo geral, a gordura e tudo mais. E aí eu decidi que eu não queria mais ser refém dessas coisas, eu queria, quando eu fosse escolher essas coisas, eu queria escolher conscientemente. Porque não dá para viver, até dá, eu entendi como, mas não é muito saudável mentalmente viver sem nada disso. Agora, o fato eu acho que um dos grandes filósofos da contemporaneidade, né, que é o Kant, uma ideia central do trabalho dele foi que o homem só é verdadeiramente livre quando ele consegue não fazer aquilo que ele quer. Né? Então, eu queria muitas daquelas coisas, mas eu decidi não fazer por uma questão de força mental, disciplina, e porque o meu grande objetivo era parar de fumar. Então, montei um circo em volta para parar de fumar ficar fácil. Assim, foi um processo muito difícil, mas que me ensinou muita coisa. Interessante que as pessoas tentam muitas formas muito mais simples, né? Algumas não funcionam, mas algumas até funcionam. Você foi hardcore, né? Fui porque eu achei que ia ser... Eu fumava há muitos anos, fumava há 15 anos, então eu achei que essa decisão ia ser muito difícil no começo, mas ela ia facilitar no decorrer do caminho. E claramente deu certo. Deu certo. Só tive uma lesão nas costas, que foi o que eu contei no texto, né? Fazer esse processo, treinar forte desse jeito, sem ser um atleta, me deu uma lesão nas costas, com uma produção de disco aí que eu tô tratando agora, então eu tô tendo que treinar muito mais, cara, muito mais fraco do que eu tava treinando igual maluco, né? Tava com muita carga, muita comida e tal, e agora tive que dar um slowdown, o corpo pediu, mas, anyway, eu cumpri meu objetivo. Tô falando que você tá fazendo fisioterapia, né? Exato, é bem isso mesmo. E sem querer forçar a barra, né, daquela coisa de que o que eu aprendi com o meu cachorro, né, e linkar com alguma coisa profissional, mas para mim é muito fácil linkar isso com um profissional, ainda mais que você tá no negócio e tá entrando num universo que é muito técnico, né, cara? Então, se não fosse essa disciplina toda, com certeza você não teria estudado tanto quanto você estudou. É verdade. Desse estudo todo aí, vamos entrar um pouco nisso. Claramente você tem muito repertório sobre go-to-market, né? Acho que em muitas ocasiões você já contou isso, né? O porquê disso, desde a sua experiência como fundador até a sua viagem ao Vale do Silício, para responder algumas perguntas que ainda estavam na sua mente aí, né? Cara, e você agora trazendo isso para o contexto brasileiro, você já falou também bastante, cara, fazer o Brasil jogar Champions League em go-to-market. Para muita gente ainda é novo ter, mas a gente já tem que... Às vezes não, né? Comumente a gente tem que explicar, né? Então, qual que é a sua visão disso, para além do que a gente conseguiria dar um Google ou dar um GPT aqui? Qual que é a sua definição de go-to-market? Justo. Cara, eu fui... ao longo desses últimos meses, né, chegando a algumas conclusões nesse sentido, né? E eu acho que a forma como eu vou querer colocar aqui para nossa audiência, para a forma como eu sei que a audiência da Boi é super qualificada, então eu imagino que vai fazer sentido para eles. Eu acho que o termo em si, né, ele acabou sendo cunhado numa perspectiva muito de levar um produto ao mercado mesmo, né? Só que ao longo dos últimos anos, e principalmente depois do que a gente viveu no crescer a todo custo lá até 2021, e depois de todas as mudanças que o mercado obrigou as empresas de tecnologia a passarem por, né, e não ser suficiente mais crescer a todo custo, não ser o suficiente mais você só levar um produto ao mercado, mas você precisa crescer de forma sustentável, e esse produto que você leva ao mercado tem que entregar benefícios reais para o seu cliente, portanto, você precisa fazer com que o seu cliente tenha ROI para que esse crescimento seja durável, né? Tenha durabilidade. Então, eu diria que go-to-market é quando você une as disciplinas de marketing, vendas e pós-vendas para levar um produto ao mercado com o objetivo de fazer com que a visão e a estratégia institucional da empresa se traduza em benefícios práticos para o seu cliente no final do dia, ROI. Né? Ou ROI soft dollar ou ROI hard dollar, né? Então, tipo, pode ser retorno sobre investimento mesmo, numa matemática bem dura e simples, né? Diminuição de custo ou aumento de receita, ou pode ser um ROI mais soft no sentido de que você pode querer melhorar a experiência de alguém, fazer uma coisa que antes era de um jeito e agora de um jeito muito melhor.
ou eventualmente até diminuir risco de alguma coisa, né? E esse termo tanto evoluiu que o próprio cara, que foi um dos grandes responsáveis por fazer com que esse termo fosse tão famoso, que é o Jeffrey Moore, né? Que é o cara que escreveu o Cruzando o Abismo, Crossing the Chasm, lá. Ele mesmo falou sobre isso na certificação que eu fiz recentemente da GTM Partners, né? Ele deu uma entrevista nessa certificação e ele falou que o go-to-market, como a gente conhece, evoluiu muito. E hoje em dia não é mais só uma disciplina de marketing. É uma disciplina onde você conecta marketing e vendas por um fio condutor que chega até CS e faz com que aquele benefício que é comunicado por marketing se traduza em ROI para o cliente. Então, a coisa ficou mais abrangente, eu diria. E isso tudo por conta do que a gente acabou tendo que passar como ecossistema, aí falando mundialmente, e também os caminhos e os dados aos quais a gente acabou tendo acesso ao longo dos últimos meses e anos que levaram a gente para esse lugar. Né? Perfeito, cara. E que status você entende que a gente está enquanto Brasil em go-to-market? Qual que é o nível de maturidade médio? Cara, esse é um ponto legal de falar, porque, veja, acho que, eu não sei se todo mundo da audiência tem o contexto que você falou que tem, então eu vou só trazer um pouco de contexto do que você trouxe, no sentido de que, bom, eu empreendi, e aí, no processo de empreender, eu estava buscando, né, como eu ia escalar essa empresa, como eu ia construir a famosa e famigerada máquina de crescimento, máquina de receita, máquina de vendas. E aí eu me deparei com uma série de conteúdos do Edson Rigonati, da Astela e tudo mais. E aí comecei a consumir. Em um determinado ponto eu tive o privilégio, não foi só sorte, a gente lutou bastante por isso, mas a gente teve o privilégio de ser investido por ele, né? E aí quando ele investiu na gente, ele falou, cara, constrói a sua empresa com base nos princípios dessa galera aqui do Vale. Aí ele trouxe o Winning by Design, ele trouxe Crossing the Chasm, ele trouxe algumas coisas. E aí eu trouxe um livro chamado A Meta, que você já deve ter, se não leu, já com certeza já ouviu falar muito. E aí, isso foi fazendo com que eu conseguisse usar esses princípios para decodificar a forma como eu tinha que construir a minha empresa, né? E quando eu saí da função executiva da minha empresa, eu comecei de uma forma não intencional e natural ser chamado pelos meus amigos e falar assim, cara, já que você não tá fazendo nada, vem dar pitaco aqui no que a gente tá fazendo, me conta um pouco do que você acha. Aí eu comecei a falar com os amigos e comecei a ver que os princípios que eu tinha estudado ao longo daqueles últimos 4, 5 anos, eles não eram tão óbvios assim para essas outras empresas. Porque o founder, geralmente, ele não necessariamente é uma pessoa técnica, de go-to-market, né, de vendas, né? Às vezes é uma pessoa técnica no produto. Se um dos founders ou co-founders não for essa pessoa, eles vão ter que contratar, mas aí contratar essa pessoa pode ir e vir. Então, eu vi que muitas das empresas não tinham nos seus fundamentos, na sua cultura, os princípios de go-to-market que, na minha visão, eram necessários, que são realmente assim, questões básicas. É como eu gosto hoje em dia de fazer uma analogia que talvez ajude as pessoas a entenderem como eu vejo a questão, que é assim, por que raios você não usaria a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau? Se a fórmula de Bhaskara existe, se alguém muito mais inteligente do que eu já foi lá e pensou, decodificou e chegou à conclusão da fórmula, por que eu não só não uso a fórmula? Não é? Então, como é o bow tie lá da Winning by Design, a gravata borboleta, lá o lead, MQL, SQL, SAL, commit, né, ativo, recorrente, LTV e tal. Por que esse modelo de dados não está bem estabelecido em todas as empresas, né? Bom, mas o fato é, quando eu fui pro Vale, aí eu fiquei 6 meses lá, eu queria responder essa pergunta. O que faz com que as empresas aqui cresçam de forma tão acelerada e tal? E uma das conclusões a que eu cheguei, depois de fazer a mesma pergunta para muitas pessoas diferentes, foi essa. Foi que eles tomam como primeiros princípios coisas que nós não tomamos. Esse é o ponto básico. Legal, assim, tipo, legal. O reinvestimento de capital intelectual lá é levado muito mais a sério do que aqui. Portanto, uma vez que o Mark Robert foi lá, escalou o HubSpot de 0 a 100 milhões de dólares, escreveu um livro chamado Sales Acceleration Formula e passou a ter um fundo que investe só em empresas que têm tese de go-to-market, começou a dar a tese dele em Harvard, as pessoas seguem. Tipo, as pessoas seguem. O modelo de dados, lead, MQL, SQL, isso é básico. É básico, todo mundo tem isso, né? Tipo, lá, e bem resolvido, com critérios claros, parametrizado no CRM, não só um nome bonito, né? Mas assim, tipo, que vive a vida com base nesses dados. Disso, né? Exato. Entendeu? Então, eu vejo que a principal questão, na minha opinião, é essa. Assim, os primeiros princípios que são como fórmulas, eles são usados como fórmulas lá. E aqui eu sim tenho a sensação, depois de ter falado com dezenas de empresas, né? A sensação de que a gente bate cabeça tentando adivinhar qual é a fórmula de Bhaskara.
Né? O que não faz muito sentido, porque ela está pronta. A gente só precisa estudar. E você acha que é uma questão de... A gente falhou na educação do mercado? Porque surgiram poucos Rigonatis e Giovannis no meio do caminho, né? Sim. Senão talvez a gente estaria a níveis mais à frente. É uma reflexão filosófica. Não, filosófica, eu tenho ela muitas vezes, assim, pensa comigo. Stanford é de 1885. 89, sei lá. É tipo isso, 1880 e vários. Então, a gente está falando de mais de um século de trabalho de reinvestimento de capital intelectual. Né? Porque o Leland Stanford, quando ele fundou o Stanford, ele trouxe as pessoas para mais perto dele ali que estavam mexendo com tecnologia, que estavam não sei o quê, e falou, fica aí no nosso parque, monta o seu parque de desenvolvimento aqui, usa os nossos alunos que estão estudando as coisas para ajudar você a desenvolver a sua empresa. E foi assim que surgiram as empresas, a Fairchild, da HP e várias outras, a Intel, né? Surgiram por conta disso. Então pensa, desde essa época os caras estão fazendo isso lá. Então, além disso, a educação básica lá é uma questão padronizada, né? Todo mundo tem acesso a uma boa educação básica. Aqui não. Então, eu diria que assim, depois de refletir sobre essa questão por um bom tempo, eu diria que tem uma série de fatores que fazem com que eles tenham uma base intelectual disponível que não é tão amplamente disseminada quanto aqui. Então, eu acho que tem esse ponto de que lá é muito fácil você conseguir um investidor anjo, lá é muito fácil você conseguir um mentor que vai abrir o tempo dele, da agenda dele, vai te ajudar a fazer as coisas. Aqui a gente também consegue, mas não é com o mesmo nível de facilidade e os números são diferentes, tanto de tempo, quanto de volume, quanto de ciclos de reinvestimento. E pessoas também, né? A capacidade das pessoas, a gente tem que partir, parece que de uma etapa anterior na régua de desenvolvimento aí de capacities e tal. Uma vez eu até perguntei para um fundador de uma empresa lá, que ele tava indo muito bem, assim, tipo, a gente tá crescendo muito, a gente tá... E tipo, papo de $200 milhões de RR. Falei, mas como é que você contrata, cara? Ele, eu vou em Stanford, eu vou em Babson, eu vou em Berkeley, e eu convenço o cara de, em vez dele ir para uma consultoria, ele vir para cá e eu mostro para ele como que ele vai ganhar mais dinheiro sendo um vendedor na minha empresa no médio prazo do que sendo um consultor. Né? Então ele meio que convence economicamente o menino a não ir para a consultoria e aí ele traz para a empresa dele e fala, cara, e com um celeiro de talentos desse nível, saindo dessas universidades, a nossa vida fica mais fácil. Como que você faria isso aqui, cara? Não dá, né? A gente tá fazendo isso na Link, é por isso que eu dedico tanta energia e esforço à Link. Né? Porque a gente tá tentando emular a mesma coisa que aconteceu, né? Eu fui pela Link fazer essas pesquisas, inclusive. Eu fui conhecer todas as universidades grandes do mundo pela Link para tentar buscar alguma resposta. Pô, já tem talento saindo dessa maquininha aí, não? Cara, tem, você quer ter uma ideia? A Brex só contrata estagiário vindo da Link. Que massa, cara. Tem algumas empresas, que a Brex é um bom exemplo. Excelente. Mas a Link é baseada aqui no Brasil mesmo. Aqui em São Paulo, na Brigadeiro. Tem um prédio lindo, grande na Brigadeiro, eu vou te levar lá pra você tomar. E aí a Brex manda o pessoal pra lá ou não, tem escritório aqui? Acho que tem escritório aqui, mas aqui no Brasil, acho que trabalho remoto essa galera, mas aqui no Brasil eu sei que os meninos, inclusive alguns dos meus alunos são estagiários da Brex, eles captam direto lá dentro, entendeu? Esse é o ponto. Eles nem abrem muito, porque o objetivo da Link é ser uma universidade que vai formar empreendedores, né? Não é para concorrer direto com a GV e com o INSPER. É para formar um curso de administração regulado pelo MEC para formar empreendedores. Então lá, só pessoas que construíram empresas dão aula. Cara, demais. Eu vou continuar esse assunto depois, porque senão a gente fica... no que depender de mim, a gente aprofunda muito nisso. Mas legal, cara, voltando para o GTM, eu não vou perguntar do 0 aos 100 milhões, né, em relação das empresas, mas eu acho que talvez para nossa audiência de 50 a 100 e 100 mais, assim. O que são além desses princípios aí, imagina-se que uma empresa que chegou a 50 tem coisa que funciona ali, né, para ter crescido desse tanto. Como que ela pode se beneficiar desses princípios aí, dos conceitos que você trouxe? Cara, eu vejo que tem um ponto que me chamou muita atenção quando eu comecei a buscar esses dados e cheguei à conclusão de que o meu objetivo a partir daquele momento seria começar a analisar como se comportavam as empresas nos Estados Unidos e entender o que os dados estavam mostrando que acontecia com elas e a partir disso montar meio que arquétipos, né? Então assim, meio que o comportamento da operação vai por esse caminho, então portanto eu preciso garantir que esses marcos pelos quais essas empresas passam para chegar onde elas chegaram, na velocidade que elas chegaram, na configuração que elas tinham, né? Eu
criei um modelo de gestão de projeto para levar as empresas direto para esses marcos, entendeu? Intencionalmente. Por exemplo, e aí eu acabei separando isso em estágios de maturidade com base nesses dados, né? Tem um fundo americano chamado Iconic Growth, que é o que investe em empresa late stage, né? E eles tiveram a disciplina de coletar 10 anos de dados sobre as empresas que mais cresceram no portfólio deles. E no portfólio deles tem Notion, GitLab, Airbnb, Uber, tudo que você possa imaginar de empresa que a gente usa no dia a dia tem lá. E aí eles tiveram essa disciplina através de uma plataforma que eles têm lá de coletar os dados. E aí eu tava lá em São Mateus o dia que eles mostraram isso pela primeira vez. E aí eu falei, cara, é impressionante, porque, ou seja, pela primeira vez na história, a gente tem acesso aos dados dos marcos pelos quais as empresas tiveram que passar para chegar onde elas chegaram. Então, assim, o caminho é meio que esse. É lógico que não é simples replicar, porque, primeiro, depende de você ter um bom produto e endereçar uma dor que realmente existe, né? Mas o ponto é, entre empresas de 50 milhões de dólares, né? Ou 50 milhões, enfim, a gente tem que falar 50 milhões de dólares aqui, que vai ser uma empresa muito maior, mas se a gente pensar em 50 milhões de forma ao tamanho da estrutura de 50 milhões, né? Existe, por exemplo, os principais marcos da empresa para sair desse lugar, que é, ter uma primeira expansão de canais e ter mais de 3 motions de go-to-market trazendo demanda. Esse é um primeiro ponto. Então, existe uma expansão de canal. Essa empresa já não depende mais de 1 ou 2, ela já tem 3 ou 4 GTM Motions funcionando, já maduras. Ela tem uma máquina de treinamento bem estabelecida, ou seja, ela tem documentação para onboardar e rampar essas pessoas com um determinado nível de padrão e sabendo que essas pessoas vão levar de 5 a 6 meses para rampar. Estou falando de operações B2B. Então, além disso, quando essas pessoas rampam, elas têm a manutenção partindo do pressuposto que existe, né, uma curva de aprendizado, uma curva de esquecimento e uma curva de reforço. Então elas têm a máquina de treinamento que engloba tudo isso. Então tem a expansão de canais, tem a máquina de treinamento, tem o músculo de eficiência construído, que é você ser capaz de aumentar taxas de conversão da sua ampulheta ponto a ponto, né? Então, você conseguir isolar, eu preciso de contas-alvo para contas qualificadas, eu preciso melhorar aqui 10% no trimestre. Então, existe um músculo desenvolvido para que intencionalmente essas melhorias pontuais aconteçam, né? Assim como de conta qualificada para oportunidade, de oportunidade para oportunidade aceita, de oportunidade aceita. E aí, esse músculo da eficiência faz com que as empresas consigam dobrar a receita uma vez por ano só de fazer essas melhorias sem aumentar time de vendas, sem aumentar investimento em marketing. Cara, esse músculo é Sales Enablement? Esse músculo é Go-to-Market Operations, né? Porque aí é você conseguir ter todos as ferramentas, os parâmetros do processo dentro do CRM. Ferramenta também. Exatamente, ter integrado. todos os playbooks integrados entre si, né? Então, Perfeito. O playbook de ABM conversa com o playbook de pré-vendas, eles são uma coisa só, né? Não existe uma operação separada, né? Eles são uma coisa só. O playbook de como a venda acontece, para como o CS vai entregar o sucesso, eles também são uma coisa só. Então, essa integração dos playbooks, essa parametrização dos processos no CRM, a extração das métricas padronizadas e a melhoria contínua em cima dessas métricas é uma questão que essas empresas conseguiram desenvolver. Elas têm isso superado para passar desse threshold de 50 milhões. Né? Que não é simples, é muito difícil, mas que exige uma disciplina operacional brutal e também, além de uma disciplina operacional brutal, exige alguma metodologia de melhoria contínua, seja Agile, Lean, Six Sigma, alguma coisa nesse sentido deve existir nessas empresas, né? Então, esses são exemplos. Eu poderia ficar citando como vai ficar muito técnico, mas tem vários exemplos de marcos pelos quais essas empresas passam que mostram assim, portanto, a gente está chegando, vamos supor, em 30 milhões. Então, dos 30 milhões para os 60, tem que ser um projeto prioritário da companhia. Ser capaz de expandir canal, ser capaz de construir a máquina de treinamento e ser capaz de construir a máquina de melhoria contínua. Então, né? Num contexto de uma Corp e Enterprise que está nessa faixa de faturamento, isso seria responsabilidade altíssima ali de um CRO, talvez seria a posição mais clara com essa missão, né? Hoje eu tenho, inclusive, um trabalho em algumas corporates, e disso a gente tem lá sempre um VP, que é o cara que geralmente me contrata, um CRO, alguém nesse sentido. Nem toda corp tem um CRO, efetivamente, né? Mas tem lá uma pessoa que é responsável, um VP de marketing e vendas, né? Que seja uma pessoa nesse sentido. E, cara, mesmo as empresas que são gigantescas, pecam nesse tipo de aspecto. Total, é aí que eu ia entrar. Tipo,
E aí você vai, eu vou fazer o diagnóstico, eu parto do pressuposto. Falo, não, empresa que fatura 500 milhões de reais, eles vão ter tudo isso feito. Aí eu já começo a pedir dado. Falo, me dá os dados para eu já chegar na reunião já com a minha perspectiva. Puta, mas a gente não tem esses dados. Fala, mas e o CRM? Ah, puta, a gente não... Nosso time não preenche CRM, cara. A gente tem esse problema. Inclusive, a gente quer sua ajuda para... Aí você fala, putz... Então, ou seja, a empresa chegou em 500 milhões, mas chegou em 500 milhões de outras formas. Porque o produto é muito bom, porque a galera é muito boa de vender, muito criativa fazendo marketing e muito boa de relacionamento, entendeu? E crescendo venda proporcionalmente à receita, né? O CAC LTV continua, não tem essa parte de otimização que você comentou. Exatamente. Da galera das scale-ups que chegou nisso rápido e continua num ritmo rápido. Aí depende disso para acontecer. É que hoje a gente tem acesso a alguns dados, né? O pessoal da Winning by Design, o pessoal da Bench Sites nos Estados Unidos, né? Eles ficam captando alguns dados que hoje mostram pra gente que a questão, quando você começa a olhar no detalhe, a gente acaba tendo consequências de um aumento no custo de crescimento da empresa que não necessariamente o VP de marketing e vendas está vendo. O VP de finanças, ele até enxerga essa linha, mas ele não entende operacionalmente por quê. O VP de marketing e vendas nem olha essa linha, porque ele está olhando o bottom line de receita. Então, existe uma questão de que a complexidade vai aumentando, o custo do crescimento vai aumentando, a relação de eficiência CAC-LTV não melhora, existe um problema em finanças, não tem clareza, entendeu? E aí você tem uma estruturação ali de um problema que é complexo de resolver depois. Né? Exige um projeto de, 24 meses para você chegar na ponta, você sair do outro lado. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Se a galera de cima comprar a visão, né? Porque depois você tem que convencer o cara que... Putz, você tem que convencer o cara do gosto da laranja, que é uma coisa que, assim, ele deveria saber por experiência, né? Eu fico, cara, refletindo muito nisso, que dá do ponto de partida de alguém ali da operação, entre os C-levels de marketing, vendas, CS, ou até presidência, entender que precisa ter um olhar para isso. Até o momento de passar por um projeto e isso realmente acontecer, não deve ter métrica disso, né? Mas eu imagino que seria muito baixa, cara. Porque tem muitos ofensores no meio do caminho que, desde o processo inicial de, beleza, quem pode nos ajudar nisso? E a venda nem iniciar projeto, né? Mas mesmo que inicie projeto, das coisas morrer no caminho por conta da estrutura ser um ofensor ali, né? E além da estrutura ser um ofensor, por conta da empresa ir adicionando camadas de diferentes metodologias e diferentes playbooks, né? Aí o cara você vai olhar a estrutura de uma empresa como essa que a gente está falando aqui. O cara tem uma galera de inbound, ele tem uma galera de outbound, ele tem uma galera de ads, ele tem uma galera de growth, ele tem a galera de ABM, ele tem um monte de coisa acontecendo ali, sendo que aí depois, quando vai pro time de vendas, tem uma parte que tá usando Bunch, tem uma parte que tá usando Spin, tem uma parte que tá usando Medic, tem uma parte que tá usando Spiced, aí você vai pro time de CS, tem diferentes softwares que estão implementados para fazer a gestão de coisas que são muito parecidas, e aí só que o que ninguém pensa é que, assim, na hora de falar, vamos resolver o problema, alguém vai e tenta vir com uma solução nova, em vez de fazer melhoria contínua. Né? E aí, o problema disso é que é impossível você dar manutenção em tudo isso. São muitos playbooks, são muitas camadas, são muitos processos, são muitas metodologias, então é muito difícil. Então você tem que escolher uma coisa, né? Tem que escolher, assim, poucas e boas. No sentido de coisas que você vai conseguir manter de pé, que você vai conseguir dar manutenção, que você vai conseguir aplicar melhoria contínua. Né? Isso está me fazendo reviver conversas aqui de líderes de marketing que estão numa estrutura que é muito enterprise e parece que todas as áreas são ofensor, área de prevenção à venda, né? E parece que tá vivendo uma batalha todos os dias ali, convencendo gente que aquilo precisa ser feito, que tem que olhar para a comunicação, mas também tem que olhar para métrica e nem tudo se explica em métrica, é uma guerra diária. Total. Cara, ainda no contexto dessa corp aí, isso vai passar por pessoas, treinamento, metodologia, né, os processos, ferramentas. Tem um melhor caminho ou vai depender de caso a caso, mas de pegar pessoas, processos, ferramentas? Pô, nesse caso aqui a gente começa com pessoas, com education. Não, aqui a gente vai começar com ferramenta. Eu vejo uma tendência, não sei se por qual razão, indo muito para a ferramenta. Né? Não sei se nós, às vezes a gente está ocupando mais a ferramenta, mas o problema está mais no processo. Tem uma tendência? Não, tem que começar no processo, porque a ferramenta vai depender do processo. Eu acho. Então a tendência é começar pelo processo. Cara, eu acho que sim, porque as empresas o que acontece geralmente nas empresas, né? Geralmente as empresas, elas dependem de pessoas. Porque numa estrutura como essa que a gente está descrevendo aqui, quem sucede? O cara que é fora da curva. Você sempre tem.
aqueles 2, 3 que são completamente fora da curva. O cara é bom naturalmente, sabe criar rapport, e o cara é bom de papo, o cara é bom de negócio, e aí esse cara carrega o time nas costas, né? E a empresa o quê? Depende dele, e trata ele com receio, né? Porque se ele sair, ele leva o resultado junto. Ele é o único que pode não preencher o CRM. Exato, exato. E aí abre precedente para um monte de outras coisas, enfim. Mas você já entendeu onde eu quero ir, vocês também. E aí o ponto é que precisa ter... E aí, se você depende de pessoas e você não tem processo, a inversão precisa acontecer nesse sentido. Você precisa ter processos e botar as pessoas para rodar em cima desses processos. E a ferramenta, ela é meio. Né? E como você mesmo estava dizendo, a ferramenta não é fim. Então não tem como eu só dizer que eu quero contratar um CRM X ou Y porque sim, porque eu gosto. Você tem que contratar o CRM que mais vai te ajudar a atingir seu objetivo de negócio. E nesse sentido, eu vejo que o caminho das empresas é escolher uma metodologia que ela vai seguir, treinar o time nessa metodologia e implementar isso depois a nível de ferramenta. Então, vou te dar um exemplo, né? Como eu estava dizendo aqui, um exemplo que eu gosto porque ele é bem tangível, que é a gravata borboleta lá da Winning by Design, que é o bow tie lá, chame como quiser. Mas você tem lá, você chega na empresa, a empresa não tem os dados. E aí você precisa, por exemplo, de uma empresa que fatura 500 milhões de reais por ano, você precisa fazer um forecast para você entender como é que vai ser o ano que vem. Aí não tem os dados, e aí vai ter que ser o forecast, vai ter que ser do jeito dos dados que tiverem, mais ou menos baseado em histórico. Não tem as taxas de conversão, não sabe quantas oportunidades que precisa gerar, não sabe quantas propostas precisa apresentar, não sabe em média como vai ser o ciclo de vendas e como ele vai se comportar, né? E aí, beleza, vamos supor que a gente escolheu ali o modelo de dados da Winning by Design para resolver esse problema. Primeiro, bota um especialista ali para resolver a própria Winning by Design. Tem muitos conteúdos e materiais disponíveis na internet hoje em dia sobre isso, porque quando eu estava, inclusive para você aí que de alguma forma quer ter acesso a essas coisas, quando eu estava em Austin, agora no semestre passado, a Winning by Design, a Pavilion e a GTM Partners se juntaram e lançaram o que eles chamaram de GTM Consortium, né? Que é o modelo open source que tem todas as questões básicas que uma empresa precisa para operar em cima desses princípios. Que você procurar GTM Consortium, você acha lá. E tem o modelo de dados, tem o modelo de go-to-market, tem o modelo operacional, tem o modelo de definição de CP e de priorização de mercado da GTM Partners. Enfim, tem algumas... A fórmula de Bhaskara. Exatamente. É a tal da fórmula de Bhaskara. E aí você consegue pegar esse negócio, e aí tem muita coisa no YouTube também. Por exemplo, tem um vídeo do Iaco explicando o modelo de dados de 1h30. Sim. Aí você vai, assiste e, entendi. Implementou, legal, parametrizou, treinou as pessoas, parametrizou no CRM, aí você tem o modelo de dados implementado. Então, assim, as pessoas estão rodando o CRM, mexendo no CRM, rodando em cima do CRM, em nome de conseguir, a partir de agora, gerar os dados necessários para que a tão sonhada previsibilidade possa acontecer. Porque sem uma decisão como essa, a nível companhia, a previsibilidade é uma ilusão, né? Então, a minha opinião é essa. Por algum tempo, eu me perguntei se era possível para todos essa previsibilidade. Eu fui estudando, em algum momento eu acreditei que não, dependendo do nível de complexidade do negócio, não. Mas estudando, principalmente de TM, estudando principalmente go-to-market, eu percebi que dá para chegar nesse, independente da complexidade da estrutura, sim. Tá certo isso? Cara, na minha opinião, sim. Eu vou te contar o tipo de operação que eu tinha lá na Bossa Box, ou que a própria CIT tem, né? Que é um tipo de operação que eu acho muito difícil ter previsibilidade. Eu conversei com um dos co-founders da CIT em Oakland há poucos meses também, fiz essas perguntas para ele e anotei para depois entender, porque eu tinha essa questão especificamente sobre esse setor. Mas a minha visão é que, sim, qualquer empresa consegue atingir previsibilidade. O grande ponto é que empresas que têm ciclos de vendas muito extensos, ticket médio muito alto, muito elevado... Volume baixo de funil. Né? Volume muito baixo de funil, essa previsibilidade ela vai ter que ser mensurada a nível de 12, 18 meses. Não vai ser igual uma empresa que você consegue medir a previsibilidade, tipo o G4, né, que eles postam aqueles negócios lá e tal. Tipo, aquilo não vai acontecer com uma empresa B2B Enterprise. Não é assim. Agora, se a gente sabe que a empresa tem 180 dias de ciclo, tem 100 mil reais de ticket médio mensal, se a gente sabe que precisa envolver 7 pessoas para vender uma solução como essa, se levam cerca de 12 reuniões e tal, então se a gente sabe isso,
e se a gente sabe mais ou menos as taxas de conversão tendo em vista benchmark, é possível sim atingir algum nível de previsibilidade. O caso que eu ia te falar é que tem mercados onde você não consegue criar demanda. E esses mercados são mais difíceis de previsibilidade. Eu vou dar o exemplo da empresa que eu construí, da CIT, que tem o mesmo comportamento. Tipo, desenvolvimento de software, contratar um squad de desenvolvimento de software externo, não é uma coisa que você acorda e fala assim, putz, hoje eu quero contratar um time. Ou hoje eu tô com um problema assim. Não. Como é com CRM? CRM, você sempre vai precisar de CRM. Você pode não estar feliz com o seu CRM, você pode crescer demais e o seu CRM não atender mais, você tem que trocar. Então, mas você sempre vai precisar de um CRM. Agora, uma empresa que vai montar um squad de desenvolvimento de software e plugar na sua operação é uma questão que vai depender de um planejamento estratégico, que você foi fazer deployment no seu time, você não tinha time suficiente, seu RH não conseguia contratar, seus fornecedores atuais não conseguiam atender, aí você vai ao mercado buscar, e você vai ao mercado buscar um cara que você já tem que ter um nível de relacionamento criado. Então, assim, neste caso, é muito difícil prever como a demanda funciona. A minha visão, sendo que eu vivi isso, né? Eu até falei com o Léo, perguntei pra ele na da CIT e falei, cara, como é que você vê essa questão? Ele falou, cara, a gente sofre muito disso. É muito difícil pra gente prever demanda, mesmo sendo, hoje em dia é um elefante, né? Tem capital aberto na Nasdaq, tem um escritório em Oakland lá e tal, mas mesmo assim, a previsibilidade de demanda é difícil. Mas ele sabe que se ele tiver tantas pessoas de vendas em um ano, ele vai gerar mais ou menos uma quantidade de receita. Para os que é mais claramente possível, cara, o que é o beabá básico, assim? Sei lá, os pontos essenciais, primeiro passo, você preocupa com essas 3 coisas aqui. O que você diria? Eu diria para a pessoa escolher previsibilidade, né? Sim. Eu diria para a pessoa escolher a metodologia de modelo de dados que ela vai seguir, ponto 1. A partir disso, alguém que está nessa estrutura, que é o responsável, não necessariamente a pessoa precisa ter um cargo de Go-to-Market Ops ou de Revenue Ops ou alguma coisa nesse sentido, mas alguém precisa se especializar nisso, precisa ser profundo nisso. Legal. A partir disso, não se contentar com simplesmente escolher as nomenclaturas, mas definir, padronizar onde as análises são feitas. Então, onde você vai analisar a campanha de marketing, onde você vai analisar a prospecção, onde você vai analisar processo de vendas, onde você vai analisar processo de onboarding, onde você vai analisar processo de retenção e processo de expansão. Então, fazer a padronização disso, definir com base nisso os critérios, né, que você vai usar. Então, o que é um lead? O que é uma conta? Uma conta é uma empresa que se encaixa dentro do ICP, que a gente conseguiu encontrar um sinal de compra no mercado que mostra que... Então, isso é uma conta. Legal. O que é uma conta qualificada? Alguém que levantou a mão no evento nosso de IBM. É uma pessoa que pediu uma reunião, que aceitou uma reunião, ou que a gente percebeu um sinal de mercado que mostra que ela está no momento de compra. Então, beleza. O que é uma oportunidade? Puta, tem que ter um decisor na mesa, tem que ter urgência de tomar uma ação, né? Tem que entender que a nossa solução faz sentido. Isso é uma oportunidade. Então, ter essas definições critérios claras. Objetivos. Né? Super objetivo, para não ter discussão. Ninguém vai discutir se é ou se não é. Então, esse para mim é o segundo ponto. Então, ter uma metodologia, ter critérios objetivos. E o terceiro é, cara, das duas uma. Ou você põe alguém desse time para ir buscar o histórico na unha, se não tiver no CRM. Buscar o histórico na unha, olhar o histórico de WhatsApp, ficar pedindo dado. Demora, mas em 2, 3 meses você vai conseguir alguma coisa. Ou você premissa. Né? Hoje em dia você consegue, eu acho que se bobear, você até de cabeça. Numa operação Enterprise você tem ali 30% de conversão de conta para conta qualificada, 30% de conta qualificada para oportunidade, 90% de oportunidade para oportunidade aceita e 35% de oportunidade aceita para fechamento. Esse é o benchmark de Enterprise. 99%, 100% passa por um onboarding legal, top quartil 95% retém o logo no ano e tem mais 25% de expansão, que dá os tais dos 120 de NDR. Então, numa grande empresa, esse é o benchmark para quem vende, ou Enterprise, desculpa, esse é o benchmark do modelo de dados. Então, se você não tem o histórico, usa isso. Se você fizer a conta reversa do top line de receita que você precisa bater, você sabe quantas oportunidades tem que gerar. Aí você vai olhar para a quantidade do seu time de venda e olhar para as oportunidades que eles têm e falar assim, puta, com o meu time de vendas dá ou não dá. Cara, demais. O que eu gostaria de destacar disso, que eu achei legal, você falou de ter, para mim é como se fosse um guardião nisso, alguém que vai estudar profundamente, Isso tem um nome? Tem um cargo disso com algum nome? Ou analista de RevOps? Eu tô me arriscando, não sei se você levantou a bola para mim, mas eu tô me arriscando a criar esse cargo. Porque é um cargo que tem nos Estados Unidos, é bem comum, e não tem aqui no Brasil de forma disseminada, e eu lancei uma certificação para isso, não estou fazendo já, mas a gente tem uma certificação para isso, que é Go-to-Market Manager.
Na minha opinião, esse que é o que eu estou fazendo, que nem eu falei no começo, é uma alusão ao Product Manager. O que faz o Product Manager? Entende as necessidades de negócio, conversa com os stakeholders do produto, cliente, acionista, as pessoas internas e tal, da estrutura, e gerencia o roadmap para que as prioridades sejam conduzentes com as necessidades dos stakeholders. Né? Esse Product Manager, ele vai ter que ter algum nível de profundidade quando ele for fazer a implementação dessas features. Né? Então é a mesma coisa. A gente acredita que um Go-to-Market Manager é a pessoa que, esse trimestre que a gente precisa otimizar. A gente precisa otimizar a conversão de proposta para fechamento. Tá, quais são as hipóteses do que está ruim hoje? Legal. Então, tendo isso em vista, a gente vai criar isso. Coloca 5 grandes entregáveis que eu chamo de marcos dentro da estrutura. E aí, esses marcos vão ter tarefas, subentregáveis, e ele tem que entregar essas 5 coisas e ficar medindo se essas entregas estão impactando a melhoria da taxa de conversão. Eu, pessoalmente, faço isso com as operações e consigo ter uma relação de causa e efeito. Depois de 3 anos fazendo isso, a gente chegou num ponto onde a gente tem uma correlação direta de causa e efeito entre as coisas que a gente implementa e a melhoria das taxas. Nas empresas comuns, quem está mais próximo desse papel? Nas empresas é o líder de vendas? É o líder de vendas, mas eu diria que a pessoa que está mais próxima assim, desse cargo é um gerente de Revenue Ops, uma pessoa que está no cargo de liderança em uma estrutura de RevOps. Puta, isso não é muito comum. Tá? Não é. Por isso que não é muito comum o cargo, entendeu? Mas, tá, vamos até olhar. Eu diria que dá para transformar nessa pessoa um líder de marketing, um líder de vendas e um líder de CS. Perfeito. Que são os meus go-to-market managers hoje formados. A gente tem umas 50 pessoas, 70% são desses cargos. E o resto são founders que querem se tornar técnicos. E as empresas que vão demandar disso vai chegar aos poucos, né? Vai passar muita educação. Exato. Aí. Mas você tem uma vaga dessa aberta em Seattle na Microsoft, por exemplo. Go-to-Market Manager para fazer o escopo que a gente está propondo mesmo. Na Clay, manja Clay, a mais quente de AI para Go-to-Market, tem uma vaga aberta de Go-to-Market Manager. Far away do nosso padrão aqui. Sim, né? mas aí que a gente está fazendo... Nós estamos aqui por isso. Exatamente. Você está me dando voz aqui e a gente está falando isso por isso. Não, perfeito, cara. Exatamente essa ideia. Que bom que estamos nessa. Exatamente, então. Eu que digo. que eu possa contribuir muito também. Estamos aqui para isso mesmo. Muito bom. Legal, cara. Cara, deixa eu puxar aqui os principais pontos, cara. Eu acho que, aproveitando que a gente estava falando disso agora, acho que o Go-to-Market Manager, para mim, sem dúvida, é um deles. Vamos falar que é tendências, talvez. A tendência que você está começando. Podemos dizer. E eu quero que pegue aí. Vou trabalhar para isso também. Conta comigo. E, assim, já para destacar para as empresas que estão ouvindo, um olhar especial para isso, talvez. Não abre uma vaga amanhã. Não, mas, cara, vamos entendendo, pesquisa mais conteúdo do Giovanni aí para entender melhor esse papel e como isso vai impactar. Eu postei a job description de um Go-to-Market Manager outro dia. Eu vi isso. Não, 2, 3 dias não. Eu vi alguma coisa faz mais tempo, então devia ser outra. Eu não sei quanto tempo faz exatamente. Talvez a gente esteja falando da mesma coisa, talvez não. Mas é tanto conteúdo também. Todo dia. Cara, essa sem dúvida. Cara, sim, a gente acredita bastante nisso. Eu agradeço por você estar ajudando a gente aqui, estar se dispondo a contribuir para que, do ponto de vista de ecossistema, a gente consiga ter isso cada vez mais bem estabelecido. E eu acho também importante, né, que as empresas, dentro desse contexto de escolher essa pessoa, né, assim como dentro das metodologias, dentro dos times de produto, as empresas escolhem, né, se elas vão tocar isso via Kanban, se elas vão tocar isso via Agile, via não sei o quê. Eu acho muito legal as empresas também passarem a ter essa preocupação dentro de Go-to-Market, que é, assim, qual é a filosofia de melhoria contínua que a gente vai usar? O IAC hoje em dia está propondo a Revenue Factory como sendo uma dessas metodologias tão importante quanto a Six Sigma, na opinião do que ele está trazendo, na visão que ele está trazendo. Mas Six Sigma, Ágil, Revenue Factory, qualquer coisa nesse sentido, tem que ser core do trabalho dessa pessoa. Assim, eu só queria fazer esse adendo. Não, mas na verdade você adiantou os pontos que eu ia falar, que era sobre a metodologia e a melhoria contínua, então fechou 10 de 10 aí. Muito bom. Estamos alinhados. Estamos alinhados. Então, Giovanni, valeu demais, cara, pelo seu tempo, por ter contribuído aqui com o ecossistema também. E continua acompanhando nossos conteúdos aí. Continuarei. Nossa missão é trazer gente boa como você, como todos os convidados que já passaram por aqui, e para seguir nessa missão aí em conjunto. Que a gente tenha mais papos também, né? Que assim seja. Vamos nessa. Obrigado pela atenção aí, galera. Valeu.